Caminho certo. Não te esqueça de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e para as estradas para o abismo. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. É penoso recomeçar a jornada, depois de longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo, avança sustentando a cruz. Meus amigos, muito boa noite. É sempre muito bom essa oportunidade, né? Sempre muito boa a oportunidade de poder falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, de levar à frente essa luz, de ser essa candeia que espalha a luz pelo caminho. E a oportunidade da gente falar agora pelo YouTube tem sido uma coisa bastante diferente e, graças a Deus, tem tido um grande resultado. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem na nossa conversa de mais essa noite. Bom, o que aconteceu? As nossas palestras elas têm tido uma grande repercussão, graças a Deus. E algumas pessoas vieram nos abordar propondo alguns temas. E um dos temas que foi proposto, que era uma coisa que eu já vinha pensando quando o Sandro chegou com essa ideia, né, Sandro? Quando o Sandro chegou com essa ideia, eu achei muito legal, porque eu também estava pensando nisso. Existem algumas energias que nos envolvem e que várias pessoas pensam na mesma coisa, né? Sem perceber aquela coisa do inconsciente coletivo, que na verdade é uma inspiração coletiva que a espiritualidade nos traz. E o tema que foi solicitado é um questionamento. O questionamento é: Deus castiga? Olha que pergunta boa, né? Será que Deus castiga? Será que esse momento que nós estamos passando pode ser um castigo de Deus? É uma boa pergunta. E aí, nessas solicitações, nos enviaram 2 trechinhos da Bíblia que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? O primeiro, ele está em Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Para quem não sabe, Crônicas é um dos livros do Antigo Testamento, é mais precisamente o 13º livro do Antigo Testamento, tá bom? Então vem aqui e diz o seguinte em Crônicas: se eu fechar o céu para que não se derrame a chuva, ou ainda, se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a terra. Então, isso está em Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que é uma amostra da ira de Deus, né? Que você vem falando, muitas vezes fala no Antigo Testamento sobre a ira de Deus. Tem outro trecho ainda, em Isaías, no capítulo 26, versículo 20, que diz: meu povo, vão para as suas casas e tranquem as suas portas. Olha isso, né? Parece o João Dória. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as suas portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Então aqui, o Isaías está falando de novo da ira de Deus. E então, será que existe realmente esses castigos? Será que Deus manda castigo para punir os seus filhos? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: vamos nos colocar nesse assunto. Nós espíritas, nós somos cristãos. O que são cristãos? Cristãos são aqueles que seguem as ideias de Jesus, o Cristo. Beleza? Vamos chegar nessa, vamos alinhar o nosso pensamento nisso. Quem não for cristão, provavelmente vai discordar de tudo que eu falo. Mas quem for cristão, precisa pensar da seguinte forma: o meu profeta é Jesus Cristo, não é Isaías, não é Esdras. Quem trouxe o ensinamento que segue a minha vida, quem trouxe a luz que ilumina o meu caminho é Jesus Cristo.
Quem trouxe a luz para o caminho dos judeus foi Moisés, foi Esdras, foi Isaías. Quem trouxe a luz do Oriente, dos budistas, foi o Buda. Né? Lá na Índia, lá o Siddhartha, para os Hare Krishnas, foi o Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Gente, eu sou cristão. Se você se considera cristão, se você tem a intenção de ser cristão, o primeiro ponto é, vamos seguir os ensinamentos do Cristo, ok? Continuando então, só para dar um reforço nesse ponto de Crônicas, né? Crônicas foi escrito por Esdras. Esdras era um escriba judeu. E, gente, eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Quando a gente começar a pegar o ensinamento de Jesus, que a gente se focar na parte moral do ensinamento de Jesus, a gente começa aí ter um alinhamento entre as religiões cristãs. A gente precisa compreender a diferença que existe. A Bíblia é um livro sagrado? Sim, a Bíblia é um livro sagrado, mas o meu ensinamento ele vem de Jesus. Porque Jesus, quando ele foi questionado sobre o primeiro dos mandamentos, né, que foi lá os fariseus chegaram para ele e falaram, mestre, qual é o grande mandamento? Ele falou, amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se encerram todas as leis e os profetas. A partir daquele momento, Jesus fala, olha gente, muito bem, as leis e os profetas do Antigo Testamento, né, que não se sabia na época, mas as leis e os profetas que estavam em vigência, a partir de Jesus, elas ficam no passado, elas são uma base, elas são um alicerce. Jesus é a casa, as leis do Antigo Testamento é o alicerce. Então vamos começar a colocar isso na nossa cabeça, ok? E quando a gente fala sobre essa coisa de punição, de ira divina, a gente precisa entender o seguinte, no tempo de Jesus, o povo era muito rude. Não tinha, você ensinar com amor, para eles era muito difícil. Falar, olha, não, você tem que perdoar o cara ali que roubou a sua cabra, ou que matou o seu camelo. Eles não iam entender isso. Perdoar nada, eu vou lá e vou cortar a mão dele, eu vou cortar a cabeça dele. Não, roubou, tem que matar. Né? Esse era o pensamento, era assim que funcionava. Eles só entendiam, qualquer lei para eles só era entendida se fosse pela punição. Não tem aquela lei lá do Moisés, do olho por olho, dente por dente, né? Que a gente conhece como a lei do talião. Então, eles tinham essa necessidade da punição, do castigo físico. E se não fosse assim, eles não entenderiam. Se falasse para ele, olha, não, você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa pegar esse momento difícil que você está passando e tomar como uma lição. Eles não iam estar nem aí. Eles queriam era vingança. Eles queriam sentir, eles só sentiriam o ensinamento se houvesse essa ameaça física, da punição física. Por isso que tantas vezes é falado no Antigo Testamento sobre essa ira de Deus. Gente, faz sentido um Deus irado? Faz sentido um Deus fazendo um mal para o seu próprio povo? Se Jesus nos dizia que Deus é amor, é perfeição, como é que a gente vai aceitar que Deus pode ser esse ser irado? Primeiro assim, como a gente pode aceitar que Deus é um ser, né? Porque na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a gente sabe, né? Quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que é Deus, a resposta, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, Deus não é um ser, Deus não é aquele velhinho de barba que fica na montanha, para ele ficar irado e jogar uma praga em você. Se Jesus nos perdoou, se Jesus nos ensinou também a perdoar, como Deus não nos perdoa e nos castiga e nos pune? Não faz sentido, não tem lógica. Cristãos, não tem lógica.
A gente precisa agir com uma fé raciocinada. Sim, eu acredito nos ensinamentos, mas aquilo que me causa dúvidas, eu preciso ir atrás e ter uma lógica. Esse negócio de não tem lógica, mas tem fé, está completamente equivocado. O não tem lógica, mas tem fé é exatamente a arma necessária para você dominar, para você subjugar os crentes. Você agir exclusivamente pela fé é uma lavagem cerebral. A gente tem que entender isso. Nós, espíritas, nós temos a luz do ensinamento cristão com fé e lógica. A nossa fé é uma fé raciocinada. Essa é a proposta do Kardec. A gente precisa, sim, raciocinar a fé. Senão a gente vai ser um monte de pau mandado. Senão a gente vai ser um monte de massa de manobra. Se a gente pegar, por exemplo... falando dessa coisa da opressão, né, do povo judeu, deles terem essa necessidade do castigo físico para poder acreditar em alguma coisa, é muito simples, vamos nos 10 mandamentos. O que dizem os 10 mandamentos? A maior parte das leis dos 10 mandamentos são leis dirigidas para o homem, como, por exemplo, não matar, não roubar, não cometer adultério. Novidade, né? A gente não pode roubar, olha... A gente não pode matar. Olha que ensinamento moral bonito, né? Não pode matar. Eu preciso, gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar para alguém que não pode matar, que não pode cometer o adultério. Isso é básico, isso é fundamental na educação moderna. Depois fala, não dar falso testemunho ou cobiçar as coisas dos outros. Não adorar outros deuses e imagens. Presta bem atenção nesses 2 últimos pontos. Não adorar outros deuses e imagens. Não usar o nome do Deus sem respeito. Aí a gente para e pensa, né? Primeiro que assim, todos esses ensinamentos é educação básica. Gente, eu não vou roubar porque é errado roubar. Eu precisava que viesse um profeta dizer para eu não roubar. Eu preciso que venha um profeta para dizer para eu não cometer o adultério. Gente, isso é moral básica, pelo amor de Deus. Se você não tem isso, não existe moral no planeta. Aí, depois ele fala ainda aqui, não adorar outros deuses ou imagens e não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Usar respeito quando você falar do nome de Deus. É isso que a gente está vendo? A gente começa... Será que esses 2 pontos levou a gente a pensar em alguma religião? Religiões que adoram imagens e outros deuses? Alguém aí pensou em alguma coisa? Ou então, quem pensou em alguma coisa quando ouviu falar de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão? Quantos núcleos religiosos não estão em pessoas usando o nome de Deus em vão? Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. A palavra Deus, a palavra Jesus virou um bom dia. As pessoas usam sem o menor respeito, sem o menor pudor. Não colocam isso. Ai, eu amo Cristo, eu amo Cristo. Ai, mas eu odeio essa pessoa. Ai, eu não suporto fulano. Ah, não, porque o Senhor Deus vai me mandar uma Ferrari. Porque o Senhor Deus vai enriquecer meu bolso. Porque o Senhor Deus vai me dar um emprego. Pelo amor de Deus, gente. Isso é respeito com Deus? É assim que está respeitando Deus? Isso é não usar o nome do Senhor teu Deus em vão? Deus vai te trazer riqueza material? Esse é o respeito de Deus? É isso que foi aprendido com Moisés? É assim que as coisas funcionam? As pessoas não entendem. Aí você chega em uma casa religiosa ou outra, nego cultua A, B, C, D, F. Eu tive a oportunidade de frequentar uma casa religiosa, e entenda, eu não estou falando do catolicismo. Eu tive a oportunidade de acompanhar um culto numa casa religiosa, onde falava-se de tudo, menos de Deus. Tinha 1 milhão de imagens, roupas diferentes, músicas, danças, mas cadê falar de Deus? Cadê falar de caridade? Foram 2 anos acompanhando aquela casa religiosa, eu nunca vi uma ação de caridade. Eu nunca vi eles fazerem nada por alguém. Aliás, tirando os cultos, né, aqueles cultos ocultos, nunca vi fazer nada diferente. Gente, é isso que está acontecendo com a religião?
Aí depois nego vem falar, Deus castiga? Olha o que as pessoas estão fazendo da própria vida, olha o que como as pessoas estão manipulando a religião que deveria ser a luz deste planeta. Depois vem perguntar, será que Deus castiga? Bom, continuando, né? A gente pode ser que a gente seja questionado, né, sobre os castigos divinos. E uma vez teve uma pessoa que falou assim, Jobé, é verdade que no Espiritismo vocês escreveram a sua própria Bíblia? Não, gente, pelo amor de Deus, não. As pessoas entendem que o Espiritismo, ele professa alguma coisa diferente do cristianismo, e não. Entendam, as pessoas que não sabem, que estão tendo a oportunidade de ver esse vídeo, entendam, a religião é uma religião cristã e a filosofia é uma filosofia espírita. Por isso que o nosso livro base é o Livro dos Espíritos, que é um livro puramente filosófico. E o nosso livro religioso é o Evangelho de Jesus Cristo, só isso. Então o nosso evangelho não é diferente do evangelho de ninguém, não. Mas aí vem o fariseu, né, e fala assim para você, mas lá no seu evangelho, como se o nosso evangelho fosse diferente, né? Mas lá no seu evangelho está escrito também que vai ser lançado ao fogo do inferno, ou então que vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Está escrito lá. Sim, está escrito. Legal, se você sabe o que está escrito, é bom que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque, como eu falei, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Jesus, o mesmo Evangelho que está na Bíblia, lá no Novo Testamento, é o Evangelho que a gente professa dentro do Espiritismo. Ponto. A gente não distorce palavras, a gente não muda tradução para poder, de alguma forma, beneficiar ou, sei lá, trazer a brasa para a nossa sardinha. Isso não existe. Está lá, essas palavras estão lá. Então vamos entender por que essas palavras estão lá. Primeiro, o Kardec, ele, assim como Cristo era judeu, entendam isso? Jesus Cristo era judeu, né? Então, assim como Cristo era judeu, o Kardec era católico. E aí, então, aquela educação católica trazia esses preceitos para dentro do Espiritismo no início. E normal, não tem nada de errado nisso, né? Então, e essas palavras de lançar no fogo do inferno, ou de lançar nas trevas onde haverá choro e ranger de dente, foi o que Jesus falou. Então, quando a gente ouve a palavra inferno no Evangelho de Jesus, é uma tradução livre, né? A gente precisa entender que existe muita intercessão do homem no processo da reprodução e traduções da Bíblia. A palavra inferno é traduzida da palavra Gina, G-E-E-N-A, Gina. Gina era um lugar, um vale, onde os judeus jogavam, isso antes do Cristo, né? Onde os judeus jogavam todo o seu lixo, carcaça de animal e corpos de criminosos. Então era um grande lixão. E esse lixão, ele criava, na decomposição, provavelmente soltava aquele gás metano e fazia aquele fogo espontâneo, que hoje a gente começa como fogo fato. Que a gente sabe que o fogo fato, ele é da dispersão de gases na decomposição de matéria orgânica, que aí solta gases que fazem autocombustão. E aí aparece aquela chama azul. E é uma coisa assustadora, né? Imagina você olhar um lugar cheio de lixo, cheio de bicho e carcaça e corpos de pessoas mortas. Aí de repente surge um fogo azul do nada, né? Deve ser a visão, literalmente a visão do inferno, né? Então assim, o inferno ele surgiu a partir daí, a palavra inferno, e nós espíritas sabemos que não existe inferno, né? Não existe inferno, porque não existe essa punição, porque não existe esse castigo. Vamos pensar o que é a palavra punição, né? Perguntar, Deus castiga, Deus pune, o que é castigo? Vamos entender agora. Você sabe o que é castigo? Você sabe o que quer dizer a palavra castigar? Pois bem, a palavra castigar, ela vem do latim castus, castus, que quer dizer castidade, que quer dizer pureza.
Então, Deus não castiga, Deus purifica. Deus nos dá a oportunidade de nos purificar. Quando a gente fala que a Terra é um planeta de provas e expiações, as expiações são exatamente a purificação da alma. É a oportunidade que Deus nos dá de purificação. Então, gente, mais uma vez, Deus não castiga. Nós temos por hábito sempre colocar a culpa das coisas que acontecem na nossa vida em outra pessoa. Nós temos o hábito de sempre terceirizar as nossas culpas. Tudo que acontece de errado na minha vida, a culpa é do outro. Então a gente está passando agora por esse momento dessa pandemia. E estamos agora querendo colocar a culpa em Deus, que é castigo de Deus. Não é, gente. Não é castigo de Deus. A gente acha que alguém tem a culpa pelo que está acontecendo. E quem tem a culpa pelo que está acontecendo somos nós. Nós, os seres humanos, que desequilibramos o nosso planeta. Nós desequilibramos o nosso meio ambiente, nós desequilibramos a divisão de renda, nós desequilibramos tudo. A gente tem, o ser humano tem o dom de destruir tudo que está à sua volta e destruir a ele mesmo. E depois vem falar que é castigo de Deus. É mais ou menos a gente se jogar na frente de um caminhão, a gente vai lá na Marginal, agora que está vazio, não tem trânsito, né? Passa lá um caminhão a 90 por hora, que hoje a gente pode andar 90 por hora na Marginal. Vem o caminhão a 90 por hora, eu vou e pulo na frente do caminhão. O caminhão me atropela e aí eu vou falar que a culpa é do caminhoneiro. Tá certo isso? Isso é muita infantilidade. A gente tem, existe ainda uma concepção muito equivocada sobre a lei do retorno. Facebook é um grande exemplo para essas bobagens, né, que falam que a pessoa está com a raiva da outra, né, porque a outra de alguma forma magoou e fala, não, mas eu acredito na lei do retorno, achando que pelo fato de ter sido magoada, a outra também vai ser magoada. Gente, não é isso. Pelo amor de Deus, entendam, não é isso. A lei do retorno, ou que a gente chama da lei de ação, de causa e efeito, tudo o que acontece na nossa vida tem uma causa, né? Tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. Tudo provoca um efeito. Mas não quer dizer que se alguém pisar no meu pé, Deus vai mandar alguém para pisar no pé dessa pessoa. Não é isso. Isso é infantil. Isso é muito infantil. É diferente. A justiça divina, ela acontece de uma forma completamente diferente. Não existe o castigo, não existe a punição dessa forma equivocada que as pessoas entendem a palavra. Não existe isso. O que existe é a oportunidade da gente melhorar. Quando a gente passa por um momento como esse que nós estamos passando, é um momento da gente encontrar união, encontrar compreensão, da gente ficar mais em casa. Gente, há quanto tempo vocês não ficam em casa? De desacelerar. A nossa vida é uma correria. As pessoas só conseguem se ver pelas redes sociais, só conseguem se conversar pelo WhatsApp. Essa é uma oportunidade de ficar dentro de casa com seus filhos, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, seja lá com quem for. É desacelerar. Eu tenho uma irmã que ela trabalha, ela ela estuda e ela mora com a minha mãe. E assim, você a vê em casa de vez em quando, porque ela trabalha de segunda a sábado, no tempo que ela está em casa ela está estudando, e assim, não tem tempo para mais nada. E a vida moderna exige isso das pessoas. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, mas é uma forma que a gente ficou, nós nos tornamos escravos dessa busca inconstante da melhora. Não, eu tenho que ser melhor que o fulano, eu tenho que esperar. Gente, você não tem que ser melhor que o outro, você só tem que ser melhor que você mesmo. E o tempo que você dedica para tantas coisas, né? Para a empresa, para a sua evolução nos estudos. Não estou dizendo que não tem que trabalhar ou estudar, tem sim que trabalhar, tem sim que estudar. Mas a gente precisa também saber priorizar esse tempo. A gente precisa saber também medir o que é que ocupa a minha vida. E no final das contas, esse vírus tem sido uma grande lição. Eu estou vendo lá no Facebook, eu estou vendo um monte de gente postando fotos em casa,
inventando brincadeiras com os filhos, cuidando do cachorro, mexendo no jardim. Ontem uma amiga minha, Renata, eu nem sabia que ela gostava de planta, eu nem sabia. Ela postou flores lindas que ela cultiva na casa dela, e eu não tinha a menor ideia que ela gostava de flor. Foi lindo. E assim, está lá cuidando da flor. Você percebe? É um momento da gente voltar e pensar no nosso núcleo. Então, não pense como um castigo, porque Deus não castiga. Se Deus é bondade, se Deus é perfeição, Deus não pode castigar, porque senão começa a entrar em conflito, né, o ensinamento de Jesus com a nossa percepção de Deus. E isso não faz o menor sentido. A gente precisa pensar, outro dia eu coloquei no Facebook, né, sobre essa coisa do retorno, né, que a gente... Tudo que acontece na nossa vida, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, é um retorno daquilo que nós provocamos. Sempre. Pode ser nessa ou em outra encarnação, mas sempre vai ser o retorno daquilo que você provocou. Eu coloquei outro dia no Facebook um post que acabou causando até uma polêmica desnecessária, mas que falava assim, nesse momento de coronavírus, é o momento da gente compreender que precisamos investir mais em ciência e menos em armas. Aí teve um monte de gente que não entendeu a minha intenção no post e acabou até tendo alguns desentendimentos. Mas é isso mesmo, está na hora do homem começar a pensar, eu trouxe uns dados aqui, do homem começar a pensar diferente, de começar a tirar do seu foco o ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Porque é exatamente isso, né? É ter poder e vai deixando de lado o que é realmente importante. Quando eu falo que a gente precisa investir mais em ciência e menos em armamento, eu não estou falando do Brasil, pelo amor de Deus. As pessoas falam, é partidário, é contra o Bolsonaro, não é nada disso. A minha opinião política é outra história, mas eu estou falando de cristianismo, entende? Eu estou falando de cristianismo. A gente precisa investir mais em cura e menos em armamento, é só isso. Porque se a gente pegar um panorama mundial, eu trouxe uns dados aqui, os Estados Unidos, em 2018, investiu 649 bilhões de dólares em armamento, né, no seu potencial bélico. E, em contrapartida, ele investiu 47 bilhões em ciência na vida. Quer dizer, são 649 bilhões na destruição e 47 bilhões na cura. E isso se reflete na maior parte dos países. As pessoas estão tão preocupadas com o poder, tão preocupadas com o dinheiro, que se esquece da própria vida. E aí investiram tanto em armamento, mas eles esqueceram que armas não matam vírus. E vírus matam pessoas, assim como as armas. Então, essa inversão de valores, de percepção, é que as pessoas não param para pensar. Se a gente vê todo mundo reclamando, né? Sei lá, na época das chuvas, aí vem a enchente. Aí a enchente e é um transtorno para todo mundo, faz mal para muita gente. Esse ano morreu, né? Algumas pessoas morreram em Santos, lá na Baixada, não sei o quê. Fala, é castigo divino? Gente, não é castigo divino. Pensa na história. Por um lado, investia-se em armas e não investia-se na cura desse vírus, que já é um vírus conhecido há muito tempo, né? Tanto que todo mundo fala o novo coronavírus, é porque ele é uma mutação do coronavírus, né? Então, investiu-se em armas e não investiu-se na cura desse vírus. No caso das enchentes que eu falei, reclama da enchente, que é um grande transtorno, mas assim, continua jogando lixo na rua, continua jogando sofá no rio, continua, as grandes cidades não têm área permeável suficiente para absorver a chuva, e aí vem e tem mesmo essas enchentes. Vê se o índio reclama de enchente lá no meio da Amazônia. Vê se os habitantes naturais, os animais lá das savanas reclamam de enchente. Vê se uma cidade bem gerida, bem planejada, reclama de enchente. Não. Deus não manda castigo. Deus manda sempre a solução.
Se a gente, eu usei agora o exemplo do rio, né, que a gente suja, que polui os rios, e aí o rio transborda e não dá conta da chuva, e a gente reclama de Deus, né, que Deus mandou o castigo da chuva. Não, Deus manda sempre a solução. Se a gente simplesmente parar de sujar os rios, eles vão limpar sozinhos, sabia disso? A gente só precisa parar de matar o rio, porque Deus vai providenciar uma forma dele voltar a ser vivo. Então Deus, Ele sempre manda para a gente a solução, Ele nunca manda para a gente o castigo. As coisas que acontecem de ruim na nossa vida, seja na vida pessoal, no micro-universo, ou seja uma pandemia como está acontecendo no macro-universo, é sempre culpa nossa. Nós é que provocamos essas coisas, como provocamos a peste negra também, que foi uma história muito parecida, né? Que foi um vírus que também veio do Oriente e dizimou 1/3 da Europa. Mas por quê? Porque foi para o grande centro comercial, onde as pessoas focavam em dinheiro, 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 dinheiro. E aí chegou lá, aquele monte de gente amontoado, rato, pulga, picou, veio a peste negra, 1/3 da Europa foi dizimado. E agora não foi diferente. As duas maiores potências mundiais bélicas, e acredito que também econômicas, que é China e Estados Unidos. Quem investiu na cura? Os China e Estados Unidos, juntos, eles têm 48% do armamento mundial. Metade do armamento mundial está entre China e Estados Unidos. E eles não conseguiram matar um vírus, né? Eles conseguem destruir um continente, destruir uma nação, mas não conseguem destruir um vírus. E eu não estou falando, pelo amor de Deus, nem direita ou esquerda. Estou colocando um exemplo aqui. China e Estados Unidos. Os dois têm o mesmo peso. E eu não estou falando mal dos outros países. Eu só estou trazendo exemplos de como o homem desequilibra todo o processo natural. E aí depois reclama, dizendo que Deus castiga. Gente, Deus não castiga. Jamais. Deus é bondade, Deus é perfeição. Jesus veio nos ensinar o perdão, veio nos ensinar a amar e não a temer a Deus. Então tenha isso com você. A gente não precisa temer a Deus, a gente precisa amar a Deus. A gente precisa amar Deus como? Respeitando as suas leis. E quais são as principais leis? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O dia que nós conseguimos colocar em prática o amor ao próximo, que nós tivermos a empatia e trabalharmos em favor do nosso meio ambiente, do nosso todo, aí então essas catástrofes vão deixar de acontecer. Porque esses castigos, essas punições são provocadas pelas nossas atitudes. Deus, do seu lado, Ele vem nos trazer o perdão, na sua infinita bondade, Ele vem inspirar pessoas para que possam desenvolver medicamentos para combater todo esse mal que está acontecendo, como já aconteceu em outros momentos com outras catástrofes na Terra. Mas Deus não pune, Deus purifica. E vamos usar esses ensinamentos como purificação para a nossa alma e como elevação para o nosso espírito. Muito obrigado. Oi, gente. Agora é a hora dos recadinhos, tá? Então vamos lá. A nossa casa permanece fechada até o dia 22 de abril. Continue acompanhando as nossas palestras todas as quintas-feiras, às 19h45 e domingo às 9 horas. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e divulguem para os seus amigos. Faça um comentário sobre qualquer dúvida do tema exposto, pois todos os comentários serão lidos e respondidos. Meus irmãos, minhas irmãs, então mais uma vez agradeço imensamente a presença de todos vocês. Curtam nosso canal, divulguem o trabalho para levar essa luz a maior número de pessoas. Agora, imagino que todos estejam aí com o seu copo d'água. Vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Mestre Jesus que Ele, por meio dos seus anjos, derrame os seus eflúvios salutares sobre cada um de nós neste momento, que as suas energias benéficas nos envolva como um manto protetor de todo o mal, de toda a tristeza, e que suas energias curativas se derramem neste copo d'água, trazendo a nós a cura necessária para o nosso corpo físico e espiritual. Que o amor do Cristo
seja a luz maior que guia o nosso caminho. Que a sua paz seja o alimento das nossas famílias e que envolva o nosso lar. Amém. E agora pode beber água.